Olá, amigos! É sempre uma alegria estar de volta e no dia de hoje nós estamos trazendo um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A gente vai tentar trabalhar algumas ideias que compõem os itens 1 a 5 desse capítulo. E o primeiro item, a gente quer ler, fazer a leitura integral. Por quê? Porque esse item, ele é tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículos 1 a 16. E, é a respeito dessas ideias que Mateus nos apresenta que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, Mateus começa dizendo assim, é uma fala de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E aí, com isso, a gente conclui o texto e a gente já começa explorando algumas ideias contidas nesse texto. E a primeira ideia é relativa ao tema. O tema é trabalho e pagamento, né? Então, fica claro. E a gente tem que entender que essa temática, ela, apesar de ser empregada de forma muito literal, de forma muito física, ela tem por trás dela um significado simbólico, profundo, que encapsula muito mais informação do que a simples análise literal do tema. É por isso que nos causa uma certa estranheza. Mas o tema é trabalho e pagamento. O segundo aspecto que a gente gostaria de abordar é com relação à métrica do tempo. O tempo, que nos é apresentado da forma como os judeus o mediam há 2000 anos, há pouco mais de 2000 anos atrás, mas que a gente precisa entender essa métrica que hoje não nos é familiar. A ideia, então, da madrugada, quando o senhor da vinha sai buscando trabalhadores, ela refere-se ao período compreendido entre as 2 e 6 horas da manhã. A terceira hora refere-se ao período que compreende mais ou menos as 8 e 9 horas da manhã. A sexta hora é um período que está compreendido mais ou menos entre as 11 e 12 horas. A hora 1/10 é o período compreendido entre as 16 e 17 horas.
E o cair da tarde refere-se ali ao período mais ou menos próximo das 18, 19 horas, é o finalzinho do dia, o escurecer, né? Que é, então, madrugada, o início da jornada, o cair da tarde, o fim da jornada, que nos remete a ciclos, a ideia de os ciclos. Nesse campo do entendimento, o ciclo é a verdadeira simbologia do passar do tempo, de um dia de trabalho que é um ciclo, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, o ciclo da encarnação. A madrugada de uma encarnação é ali o momento da concepção, e o cair da tarde é a desencarnação, né? Da mesma maneira, a gente pode entender o ciclo da jornada humana. Então, a madrugada da jornada humana é o momento em que a humanidade está se separando do reino animal e ingressando no reino hominal. E, a partir daí, a gente consegue compreender que em todos os momentos dos ciclos, o senhor da vinha sempre vem à procura de trabalhadores, desde a madrugada. Então, desde a madrugada da humanidade, o senhor da vinha vem buscando trabalhadores para a sua vinha. E a gente entende, então, num nível menor ainda, os ciclos menores, que nos são extremamente importantes. Por exemplo, o ciclo do dia. Então, ao longo de um dia, conforme o texto se encerra, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, desde a madrugada do ciclo do dia de hoje, muitos já foram os chamados e poucos os escolhidos, não naquele sentido de um povo escolhido, mas de chamados íntimos para nós. Percebam que o simples fato de estarmos aqui reunidos assistindo a esse conteúdo já é em si mesmo um chamado. Dá para entender a grandeza disso? E dentro desse chamado, outros chamados surgirão para o nosso amadurecimento, para que trabalhemos na vinha do Senhor, né? Então, esse é o sentido da métrica do tempo, o sentido dos ciclos, o sentido dos chamados, que já expande muito o entendimento daquele texto literal que lemos, né? Temos ainda mais um entendimento a ser trabalhado, que é o entendimento do trabalho durante os ciclos. Essa linha de pensamento já nos leva a refletir. E o convite ao trabalho já chegou para mim? Ou pelo menos deveria me levar a refletir. Porque muitos os chamados, quais deles eu consegui identificar e escolher, né? E aí a gente precisa novamente contextualizar essa frase de forma mais plena, por quê? Porque esses muitos chamados na nossa vida, eles vão acontecer todos os dias, em todos os ciclos, todos os meses, todos os anos, ao longo de toda a encarnação, dentro de todas as encarnações, desde a minha criação até o momento em que eu atinja a condição de espírito puro e depois. Porque o Cristo Espírito puro também foi chamado a contribuir com o planeta Terra e veio, atendeu ao chamado. Nesse nível, todos os chamados são, então, ouvidos e atendidos. Aí já temos um trabalhador pleno, né? Um trabalhador completamente formado. Mas precisamos compreender, e os meus chamados? Hoje, quais deles eu já identifiquei e a quais eu vou encarar, a quais eu vou atender? E aí, citando Gênesis, vamos entender que muitas vezes a gente não atende chamados porque todo aquele que come da fruta do discernimento perde um paraíso. Então, por que eu falei citando Gênesis? Não é uma citação literal, mas uma interpretação da jornada de Adão e Eva. Ao comer, ao se alimentar da fruta do conhecimento do bem e do mal, ou seja, elevar o nível de consciência em relação à criatura e ao Criador, perde o paraíso.
perde a misericórdia divina naquele sentido, naquele campo que até então era ignorância e que cabia a misericórdia divina. E aí, no momento em que eu desperto para aquilo, já não me cabe mais misericórdia, mas sim justiça divina. Muda só a lei que vai operar ali. Então, essa ideia de perder um paraíso, muito ao contrário de imaginar que se trata de um castigo, ela é algo natural dentro do campo da evolução, dentro da ótica da evolução moral. E muitas vezes é difícil abrir mão do paraíso nos sentidos do mundo, dos nossos comodismos, perceberam? Então, é disso que se trata. Muitas vezes, esse volume de chamado e essa incapacidade de ver e daquilo que eu vejo de escolher. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, estar na praça esperando pelo trabalho apresenta uma predisposição para abrir mão de paraísos, né? Nesse sentido que a gente analisou aqui. E é nesse sentido que Constantino, o espírito protetor, nos envia logo na sequência a mensagem que é psicografada em Bordeaux no ano de 1863 e que diz o seguinte: se houvesse negado ao trabalho dito o repouso me é agradável, não teria o salário do obreiro, teria o salário da preguiça, né? E esse é um campo que é bem interessante da gente analisar. Nós vamos nos aprofundar nele um pouquinho depois, né? Porque refere-se à ideia do tempo trabalhado e do pagamento. Essa ideia, que se vista de forma literal, ela causa uma certa estranheza, né? Porque aquele que trabalha o dia todo e aquele que trabalha 1 hora recebe a mesma coisa, nos parece, assim, uma certa injustiça, mas até no campo literal, é, o próprio, a própria parábola nos oferece uma explicação, que é a bondade do Senhor. O Senhor quer pagar mais para aquele, ele sabe que ali, aquele não merece aquele pagamento, mas ele entendeu que ele quer pagar mais. E aí, para a gente entender, muitas vezes a gente está pela rua e vê uma pessoa necessitada, aquela pessoa não nos faz nada, não nos oferece trabalho algum, e nós oferecemos recursos que são nossos, nós desviamos de nós para essa pessoa, né? Por quê? Por bondade. Então, uma coisa é a justiça, outra coisa é a bondade, e de forma literal ela aborda esse campo. Mas o ênfase não é a literalidade, né? Não é essa parábola, ela é para ser vista de um ponto de vista simbólico, porque é desse ponto de vista simbólico que ela encapsula os melhores valores que tem para nos oferecer. Essa é uma alegoria para nos apresentar o trabalho e o pagamento em um nível ético e moral de reforma, de mudança, e o pagamento como a extensão da misericórdia divina, que é sempre a mesma. É um denário para todos. É a extensão de misericórdia divina. E aí é importante a gente entender, é algo que às vezes nos causa estranheza, mas é muito óbvio que misericórdia divina na nossa vida é um bem finito. E que todos nós estamos usufruindo dessa misericórdia divina em algum nível. E o que é esse bem? Ele se expressa em várias ordens na nossa vida. Por exemplo, a saúde. A saúde é misericórdia divina, é um bem finito e que nós estamos usufruindo em algum nível. Uns com mais, outros com menos. A harmonia. A harmonia nas nossas relações. Então é misericórdia divina. É um bem finito entre amigos, entre esposa, entre filho, entre conhecidos, entre desconhecidos. Paz. Paz na nossa intimidade, paz para conosco mesmo. Também é misericórdia divina, também é um bem finito, também é um bem que se esgota. Lucidez, intuição do mundo que nos cerca, daquilo que devemos fazer, de como agir, oportunidades no campo ético e moral. Então,
são exemplos de misericórdia divina que compõem um conjunto, e dentro dessa ótica, se a misericórdia não é conquista integral minha, é conquista parcial, mas é donativo, é oferenda que o Cristo deposita nas nossas mãos, assim como o trabalhador que não trabalhou o dia todo. Mas o patrão oferece, pelo simples fato de estar disponível e de aceitar o trabalho. Então, essa é a ótica, e nós vamos ainda nos aprofundar um pouco mais nesse campo, mas queremos abordar mais um campo dentro, que está contido, comprimido dentro dessa cápsula, que é essa história, que é a inoperância, a preguiça. De forma muito sutil. A parábola ela não irá abordar a questão do trabalhador que, por omissão, não tenha trabalhado. Mas é fácil a gente usar os elementos que a gente já descortinou agora, esses elementos simbólicos do texto, para a gente elaborar questionamentos nessa mesma ordem. O primeiro deles, a gente pode pensar assim: com quais recursos suprirá a fome da alma esse trabalhador que nem foi para a praça por preguiça? Porque é disso que se trata. Esse é o campo da misericórdia. Então, quando a fome da alma bater, qual é o recurso? Cadê o denário? Não vai ter. Ele vai ter que resolver o problema. Outro questionamento: onde buscará abrigo para as tempestades da vida? A misericórdia é o próprio abrigo. Pelo trabalho, eu estendo a misericórdia, estou abrigado das tempestades da vida. Em um tempo finito, vamos entender. Porque em algum momento a tempestade virá. Mas se esse tempo é antecipado pela minha imprevidência, onde é que eu vou buscar abrigo? Outro questionamento: como poderá tratar as feridas e dores morais? Essas são de difícil trato. Você tem que ter elementos para tratar esse campo que dói muito mais, muitas vezes, do que o próprio campo material. As dores, as feridas morais, elas são muito mais dolorosas e muito mais difíceis de cicatrizar do que aquela dor física, aquele machucado, aquele ferimento, que eu passo um metiolate, eu faço um curativo e ao prazo de pouco tempo cessa, ele se cura, ele se regenera. Então, esse é um campo de pensamento válido dentro dos critérios, acumulando tudo que a gente já falou até aqui. E, finalmente, de que forma repousará a consciência perturbada pela própria imprevidência? Porque é disso que se trata: perdeu o paraíso. Pela imprevidência, como é que vai repousar? Percebendo que a responsabilidade é toda nossa. Porque, gente, sem a paga do denário divino, por conta da omissão, e aí, junto com isso, desprovido dessa misericórdia divina, que é o próprio denário, a gente vai ser forçado a confrontar, por intermédio de um outro nível de consciência ao qual fomos alçados, os velhos paraísos da ignorância, que ficaram para trás, que era até então misericórdia divina. Porque a evolução, ela vai se operar independente da minha vontade ou não. Se eu estou na praça esperando trabalho, ou se eu estou dormindo na cama do comodismo, não importa. A evolução me alcança, ainda que eu não queira. Agora, se ela me alcança pelo trabalho, eu tenho a paga. E aí não importa quanto eu tenha trabalhado. O que não dá é não ir para a praça, em horário nenhum. O que não dá é para não fazer nada. É o complexo de deixa a vida me levar. Vida leva eu. Bom, vai levar. Mas vai levar para complicações. Vai levar sem pagamento. Nesse ponto, a figura simbólica do inferno
e a gente agrega aqui, ela não está na parábola, mas é importante a gente lembrar que essa figura ela é muito mais simbólica do que prática. Ela não é só um lugar que eu vou depois que eu morro, né? Que está contido aí em toda o Velho e o Novo Testamento. Essa figura simbólica é uma figura que expressa a própria intimidade, a verdadeira intimidade. Essa intimidade que não é intimidade que eu transpareço, mas que eu vivo a nível de interior. E esse inferno dessa incoerência, porque eu já alcei a um novo nível de consciência, mas eu não quero fazer aquilo. E aí dentro de mim tem uma luta da luz contra a escuridão, da ignorância contra o conhecimento, e que origina o próprio inferno na minha intimidade, que é a luta, e que também é o recurso doloroso, mas é recurso que irá nos impulsionar para a praça de novo, em busca do trabalho. Trabalho para suprir essa miséria, esse inferno. Perceberam? E isso é desnecessário, desde que a gente vá para a praça. Desde que a gente faça de acordo com as nossas possibilidades. É isso que o Cristo fala na parábola do semeador. A boa terra é todo aquele que ouve e compreende, então alçou um novo nível de consciência. Ele produz. E vai para a praça e aceita o trabalho. Uns 30, outros 60, outros 100 por um. Quer dizer, uns vão para a praça na madrugada, outros no meio-dia, outros no final do dia. Mas tem que ir para a praça. E essa praça acontece, mas então eu vou deixar para o final da minha experiência terrestre. Mas a gente já entendeu que o ciclo é todo dia. Esse ciclo não é só o ciclo de uma encarnação. Esse ciclo também é o ciclo do dia. Porque senão eu vou para o inferno dentro desse microciclo. Então é a compreensão que em todos os ciclos deverei estar preocupado minimamente em produzir algo, em aplicar algo, em observar novas oportunidades, em estar na praça, aguardando o Senhor que me convidará ao trabalho e aceitar o trabalho. Perceberam a simbologia? Nesse ponto fica fácil entender por que aquele que trabalhou 1 hora ganhou o mesmo que aquele que trabalhou o dia todo. Então a gente já, agora, vendo por um outro prisma, a gente fica mais tranquilo, porque não é sobre dinheiro, é recurso divino, é prorrogação de misericórdia, é estar fora do inferno, é estar já no paraíso, enquanto encarnado. É usufruir de saúde, de harmonia, de paz, de lucidez, de oportunidade, essas bênçãos, essas graças, para que não sejamos desgraçados, ou seja, para que não tenhamos perdido a graça. A esse respeito, Emmanuel irá nos esclarecer no livro Pai Nosso, capítulo 29, um texto que se intitula A Vinha, que é tirado exatamente desse trechinho do Evangelho. Emmanuel diz assim: a parábola, em essência, designa o local dos serviços humanos, ou seja, o planeta Terra. Fala de nós encarnados. E refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes, nós aqui que estamos aprendendo, receberam do Mestre Divino. Olha só, Emmanuel está só encerrando dentro de todo esse compêndio que a gente já trabalhou. Ele segue dizendo assim: os homens guardam a ilusão de que o orbe é planeta, então o planeta pode ser tablado, palco, para um teatro, de hegemonias raciais e políticas. Hegemonia, supremacia de uma raça, de uma ideologia. Segue. Mas perceberão em tempo, quer dizer, no tempo oportuno vão entender o clamoroso engano, o gritante engano. Isso é uma aberração. Imaginar que o planeta será palco de uma hegemonia, de uma supremacia só.
Ah, a minha religião é a religião. Ah, a minha raça é a raça predominante. Ah, a minha ideologia é a ideologia que deve reger. Não é nada disso. É gritante engano. Ele explica por quê. Porque todos os filhos da razão, se eu sou filho da razão, da inteligência, da reflexão, então eu trago comigo, trazem consigo a tarefa, o trabalho. E estão sendo convidados todos os dias pelo Senhor da vinha. Então trazemos conosco a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, naquele pedacinho em que eu atuo, eu sou responsável por elevar o padrão de vida. Essa é a grande verdade, o grande propósito. Ele conclui dizendo assim: onde quer que esteja, recorda que se encontra na vinha do Cristo. E essa vinha do Cristo. Então, o trabalho, ele deve ser efetuado segundo as premissas, segundo os ensinamentos do Cristo. E com isso nós concluímos essa abordagem desse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente espera que essas luzes, esses chamados, foi um grande chamado para mim, né? Que tenha também, que ele possa tocar os nossos corações e nos conduzir para que trabalhemos na vinha do Cristo, onde afinal todos estamos. Que a paz do Cristo nos toque ao longo dessa semana abençoada e que assim seja.